Orvalho. Orvalho, para quem não sabe, é o projeto que o Marlon como a gente pode dizer, um líder técnico que está por trás de tudo, faz tudo. Eu sou o responsável pela área de comunicação do Ministério. Certo. Isso pode assinar isso, que eu assino com muito orgulho. Orvalho.com, quem quiser dar uma olhada do que a gente vai falar. Sim. Ele é um projeto de um pastor Luciano Subirá, que é escritor de, sei lá, acho que toda semana ele escreve um livro. Tem 23 livros. 23 livros. Boa parte deles, no mercado convencional, seria considerado best-seller. Beleza. Então, vocês conseguiram criar uma comunidade? Como que funciona essa dinâmica de comunidade lá dentro? E depois a gente pode falar sobre... até se você puder dar uma visão geral do que é, explicar para a audiência o que é. Eu acho que aprender, porque eu sei que sim, mas para a gente... A ideia é a gente ajudar o infoprodutor a pegar algumas práticas, alguns fatores de sucesso, sim, na construção desse... Assim, o projeto a gente não pode abrir números, mas ele é grande, ele é muito grande. Né? Então, como que foi essa construção na Orvalho? Então, em determinado momento da minha pesquisa acadêmica, no doutorado já, eu tinha pensado em pesquisar algumas marcas e tal, e eu comecei a perceber que a Orvalho trabalhava aqueles pilares que eu estava tentando defender. Então, se eu tiver que te responder quais as pilares e técnicas que vocês usaram ali, é trabalhar em cima desses 3 pilares que eu chamo de estrutura de conteúdo. Só que como isso aconteceu na prática, se tangibilizou. Eu sempre tive uma moral muito grande com o Luciano, que é um cara super relevante no meio dele, porque em 2008 eu virei para ele, eu congregava na igreja dele, e eu falei para ele assim, cara, entra num tal de Twitter. É um negócio que a gente vai conseguir se sentir perto de você e seria muito legal você fazer. Você escreve um texto curtinho ali e a gente sabe o que está acontecendo na tua vida. Porque a gente gosta muito dele, só que ele viajava muito e viaja até hoje. E daí eu falei, entra nesse negócio. Ele entrou 3 semanas em 2008, 2009, ele tinha 20 mil seguidores. Daí ele virou, cara, que loucura isso. Ele não falou nesses termos porque ele não fala assim, mas... foi nesse tom, assim. Por aí. E daí eu ganhei essa confiança dele, em certa medida, em relação a esse ambiente digital, de dar as dicas. E em 2015, ele foi fazer uma visita para a mãe da minha esposa, que estava com câncer, e papo vai, papo vem, eu falei, cara, você precisa entrar pro YouTube. Por quê? Porque sempre com essa dinâmica de planejamento estratégico de agência, eu sempre fui ligado em tendência, macro tendência, e em 2014 para 2015 eu me liguei e falei, cara, vídeo é o negócio que vai bombar. Tanto é que eu fui atrás de algumas pessoas e eu conheci o Thiago, que é o cara que grava até hoje o Sub-12, os nossos programas, e o Jeff, que é o cara que grava pro Pablo Marçal, ó, coincidência. Os dois estão bombando, assim, em termos de ambiente digital, tanto o Luciano quanto o Pablo. Com as suas devidas, bem grandes diferenças, tá? Mas, eu falei, eu tentei me juntar com esses caras, vamos abrir algum negócio junto. Ele já tinha uma empresa que fazia um casamento. Falei, cara, tem esse universo aqui, vamos pra cá. E um dos meus sonhos era, cara, vamos fazer algum projeto com o Luciano, porque eu já conhecia ele, sabia, vamos chamar assim, a qualidade do produto. Tipo, ele é um cara incrível. E daí, a gente, em 2015, isso, nesse jantar que a gente teve, eu falei, cara, você precisa entrar pro YouTube, vamos fazer uns negócios juntos, eu consigo gravar para você, vamos fazer um teste. E ele foi um pouco resistente, no sentido assim, cara, não é minha praia ficar gravando vídeo, meu negócio é subir no púlpito, na plenária, pro auditório e falar. Eu insisti para ele pra gente fazer um teste, e ele viaja muito, assim, de 7 dias na semana, 5 ele tá em alguma outra cidade, não aqui. E ele conseguiu uma tarde pra gente encaixar, e nesse meio termo eu tive um insight de fazer um programa que fosse as mensagens, os sermões dele de modo curto. E daí eu tive o insight de fazer o Sub-12, que é o Subirá, sobrenome dele, com a ideia de 12 minutos, para ser um vídeo curto para a internet. E ele topou. E a gente...
nessa tarde que ele conseguiu a gente falou, vamos tentar gravar o máximo que a gente conseguir. Só que o Luciano é monstro. Ele gravou, 8 episódios em 3 horas. Foi um negócio assim que a gente ficou impressionado com o talento dele para isso, e ele sentiu mais confiança nisso. Na medida que ele sentiu confiança, então, note, eu vou chegar lá na escola, mas eu tô tentando dar um embasamento de que não é só a escola, é a produção de conteúdo recorrente. Então, a gente começou com esse Sub-12, produzindo os vídeos num ambiente interno, bem simples, sem estrutura nenhuma, até que a hora que ele sentiu a confiança, a gente falou, cara, você viaja muito. Será que a gente não consegue acompanhar você em algumas viagens e mostrar o Brasil pro brasileiro? Então, a gente tem vídeo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente tem vídeo lá no Sul, em Porto Alegre, a gente tem vídeo literalmente em todos os estados do Brasil. Então, a gente começou esse projeto, começou a fazer os externos, e um dia eu estava em Niterói, sua terra, ou a terra que você adotou. A gente saiu, gravou ali perto daquele museu ali do Oscar Niemeyer, a gente estava no carro, eu lembro a cena até hoje, eu falei, cara, eu tô olhando o Analytics do YouTube, boa parte do teu acesso vem do WhatsApp, você faz alguma coisa nessa linha? E ele é pastor, assim, ele não é o cara, não é diferente a lógica de igreja. Ele falou, cara, eu tenho uma secretária que faz isso para mim, só que a secretária meio que cuidava da agenda dele, que é muito grande, então ele precisava desse suporte. E daí me veio um insight, logo na semana seguinte eu falei, cara, eu vou fazer uma proposta pro Luciano, não só dar esse suporte para ele, mas fazer o que eu fazia na minha consultoria para ele, de um projeto com plano estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, tudo bonitinho. E mais do que isso, além de entregar o projeto, eu quero executar, porque eu realmente acreditava no projeto. Só que entre eu falar com isso lá pelo meio do ano até o final do ano, que foi dezembro de 2016, ele mostrou o interesse, só que ele não tinha como articular a dinâmica de igreja, ele não vai conseguir bancar meu salário e tal, essas coisas assim. E a gente ficou nesse, cara, como que a gente faz? E eu lembro que eu fiz uma proposta, assim. Falei, cara, o orçamento de mercado é esse, o orçamento que eu aguento no limite fazer para você é esse, e a terceira opção é o que antigamente tinha isso, o Casas Bahia, que inclusive ele usava isso, né? Que é pagar quanto? Eu fiz meio isso. Só que ele é muito generoso, tá? Ele não quis abusar, e a gente ficou nesse desafio de meses ali. Só que qual que foi o meu problema? Eu tirei o meu pé da consultoria porque eu estava acreditando nisso. Então eu tirei o pé e falei, cara, vou acreditar nisso que vai dar certo. E no fim, a gente fechou, fez uma parceria, a gente começou a se aproximar no sentido de eu dar esse suporte estratégico para a marca, e eu comecei a trabalhar, ainda eu não chamava de estrutura de conteúdo, mas eu tinha consciência, a partir do Joy Pulizzi, que eu precisava formar essa comunidade em torno da marca. Então, qual que foi meu insight? A gente tinha 0 de e-mail. A gente começou a captar o e-mail das pessoas de forma manual. Então, por exemplo, ele faz muito evento. Dentro desses eventos, a gente... Começou do 0 mesmo. Todos esses eventos, a gente se ligou. Cara, todo mundo que for no evento, a gente tem que dar um jeito de captar o e-mail. Antes de ter essas ferramentas de mercado, Simpla, Eventbrite, essas ferramentas, a gente acreditava tanto que metia um Excel no check-in, fazia uma fila enorme nos Casa de Zadok, que é um dos eventos, mas a gente incorporou isso de, cara, tem que pegar o e-mail. Por quê? Porque a gente, no evento, fala um dia com a pessoa e dá uma experiência legal para ela. Mas se eu capto o lead ou esse e-mail, eu falo o ano inteiro com ela, que já era o princípio da recorrência. Então, como que a Orvalho opera hoje? A gente tem 4 frentes principais. Só um parênteses, em 2015 não tinha nada, era no Excel. Sim. Até eu acho que tinha algumas ferramentas, mas eu desconhecia. Sim. Então, cara, do jeito que eu sei, eu fui... Que isso é um negócio, assim, quando eu falo com o aluno, a gente sempre tem a expectativa, o dia que eu trabalhar para grande empresa, vou ter muita grana para fazer. Só que nunca vai ter muita grana, porque há muita grana que é hoje para você ali, 5 milhões num projeto de ativação. Para aquela marca é pouco, você tem muito mais coisa para fazer, então é uma lenda essa coisa. Então você tem que se virar com o que tem, assim, né? Que eu acho que é o mínimo do produto viável, sei lá. Produto mínimo viável. É, isso daí. Então, nessa época nem tinha, você nem vendia curso ainda, porque eu tô entendendo. Você estava só produzindo, montando
esses pilares de produção de conteúdo a minha pira era essa. De falar com a audiência. É isso aí. Daí, o que eu me liguei? Não, tava falando dos 4 pilares. Então, quais são os 4 pilares da Orvalho? A gente tem uma espécie de editora lá, que a gente publica os livros. Então, esse é um processo. A gente tem a produção de conteúdo, muito conteúdo gratuito na internet, que é o YouTube, podcast, o site em si, com os estudos. A gente tem essa parte de evento, então a gente opera numa lógica de conferências, então a gente trabalha essas conferências em várias cidades do país, que as pessoas vão lá para ver o Luciano. E a gente incorporou a escola. Só que qual que foi esse processo? Então a gente passou dessa conversa em Niterói, a gente começou a estruturar, a gente já tinha os canais no YouTube rodando de forma bem mais simples do que o que a gente tem hoje. A gente já tinha o site, tinha os livros, tinha toda essa coisa. E a tagline que a gente assina como marca é que Orvalho seria um ministério de ensino para as igrejas. Então, a gente produz conteúdos cristãos para as igrejas como suporte a partir da cosmovisão que o Luciano tem. Então, nessa tagline, eu falei, cara, tem um negócio aí que é esse negócio de fazer curso online. Será que a gente não consegue fazer alguma coisa nessa linha? E daí eu já fui saber que existia uma tal de EAD Box, que era de um rapaz que conhecia o Luciano e que ele já usava aquilo ali para cursos internos da igreja. Eu falei, cara, deixa eu ver esse negócio. Porque na época eu tentei achar plataformas, mas eram plataformas de fora, daí eu não sabia bem o que era esse universo, tipo, era tudo mato, né? E daí, cara, tem em casa a ferramenta, vamos usar. E daí eu comecei a ir atrás. Como que faz para usar? Vasculhei a ferramenta, o que tinha de opção, porque daí eu já tinha um raciocínio estratégico, então eu tinha ali o que eu queria extrair da plataforma. Porque não adianta só você ter uma Ferrari ali e se não saber os recursos que ela te oferece. E naquele momento ali, o que a EAD Box oferecia era incrível pra gente, porque a gente conseguia produzir o conteúdo, deixar ali de forma acessível para as pessoas, e a gente tinha, que na minha cabeça, o principal, a escola, bem da verdade, ela nunca foi para ganhar dinheiro, ela era para gerar esse lead, porque daí eu conseguia falar com o cara e conseguia ver o engajamento. E nesse processo, muito por conversar com o Cássio Politi, eu estava muito inteirado nessa lógica de inbound marketing. Meu sonho era pegar assim, o cara fez o curso A, eu vou conversar com esse cara a partir hoje a gente chama de funil, a partir do funil, o ano inteiro com esse cara. Eu tinha esse raciocínio lá atrás. Daí a gente começou com a escola, nessa lógica a gente sempre fazia aula gratuita, então e a gente fazia questão de usar esse recurso da plataforma, porque era a nossa forma de pegar o e-mail. Você falou de números, mas assim, a gente chegou a ter 400 mil matrículas dentro da escola. Caramba! Isso antes da pandemia. Caramba. Antes de virar modinha escola e tal, a gente já tinha uma base legal. As matrículas não necessariamente são alunos ativos, né? Era a pessoa que pelo menos fez uma aula ali e deixou o e-mail dela. Com esse e-mail, eu fazia manual o processo de jogar para o MailChimp. Hoje a gente usa o RD, assim, mas na época não tinha grana e não era tudo mato. A gente descobriu o MailChimp e foi usando o meio na raça. Então, quais os pilares? A produção de conteúdo recorrente. Por exemplo, a escola. A escola eu tenho autonomia sobre a veiculação. Eu publico o curso que eu quiser, lá em um momento que eu quiser. E a gente deu muita, vamos chamar assim, sorte, porque a gente conseguiu fechar, se eu não me engano, foi o ano de 2017. O Luciano é um cara genial, porque ele comprou a ideia de, cara, esse negócio da escola é muito bom pra gente, vai ser muito legal, a gente vai cumprir o nosso propósito de ser um ministério de ensino, a gente está tangibilizando aquilo que a gente quer ser através disso, com a possibilidade de alcançar muita gente. Daí, nesse processo, a gente começou a gravar os cursos em 2017 com certa recorrência. Então, ele reservou as segundas-feiras, daí a gente deu um gato. Ganhou já uma participação na agenda um dele. dia, hein? Que isso em marketing de conteúdo é muito falado pelo Joey Pulitz, o lance do reaproveitamento do conteúdo. Então, qual que é esse gato que a gente deu? Então, o que a gente fez? A gente deu uma escola presencial
para as pessoas da igreja dele lá, que era importante ter esse contato com ele, só que ao mesmo tempo fez a captação. A gente fez um biombo muito tosco, tipo, hoje a gente vê dar risada, até vários cursos, a gente está montando um estúdio agora para regravar esses cursos, mas a gente começou na raça, o que a gente tinha e para aquele momento foi incrível. E como ele tem um conteúdo muito denso, que é qual que é a genialidade do Luciano também, é que a gente não trabalha por performance. Dentro do aspecto estratégico nosso, a gente trabalha com o arquétipo do sábio. Tem um herói que chama um livro que chama O Herói e o Fora da Lei, que ele pega os arquétipos de Jung e transporta esses arquétipos para a marca. Então, dentro dos arquétipos, no pensamento estratégico, a gente tem o arquétipo do sábio. Então, você nunca vai ver ele no YouTube lá, e aí, galerinha, metralha esse like. Você nunca vai ver ele fazendo isso. Eu sei que isso dá mais view, eu sei que isso dá mais resultado e mais performance. Mas eu não trabalho por performance, eu trabalho por propósito. Então, nesse aspecto, a gente começou a mostrar essa consistência de aulas. A gente não estava migué nas aulas, é um conteúdo bacana. E por um preço irrisório. Então, assim, qualquer curso do mercado paralelo com o que ele fala, se é que a gente consegue encontrar um paralelo, estaria 3, 4 vezes a mais. E isso é uma postura até do Luciano, assim, que é autêntica dele, que ele é um cara muito generoso.